Olha que legal isso daqui, gente. Professores da Unesp desenvolveram um composto alimentar à base de abóbora e baobá, que é uma fruta muito comum na África, para ajudar justamente crianças que vivem na pobreza, sofrem desnutrição em Moçambique. Como que isso começou? Um estudante lá de Moçambique começou a estudar na Unesp à distância. E aí conversando com os pesquisadores da Unesp sobre os problemas, em Moçambique, essa desnutrição toda, surgiu então a ideia de buscar um alimento mais nutritivo para tentar reduzir esse problema todo de desnutrição dos moradores daquele país. Esse composto alimentar foi desenvolvido aqui no Imbilce, em Rio Preto. E aí surge uma esperança também para muitas comunidades, não só lá da África, como também aqui do Brasil. Muitas ruas são de terra, o acesso muitas vezes só a pé. Construções rústicas, simples, formam a província de Cabo Delgado, na região norte de Moçambique. Essas fotos são de uma das refeições na comunidade. Retratam um dos problemas daquela região, a desnutrição, principalmente nas crianças. As fotos e vídeos foram feitos pelo Juma, que mora em Cabo Delgado. Trabalha na repartição de segurança alimentar e nutricional na província e, inclusive, fundou uma associação que presta serviços sociais e humanitários para as pessoas vulneráveis. Os casos de desnutrição são muito mais acentuados cá, em relação a qualquer outra província. É a província que tem mais casos de desnutrição no país. Esse problema afeta mais as crianças, porque muitas das vezes a forma de aprovisionamento dos alimentos nas nossas comunidades para as crianças não é adequada. A questão da alimentação naquela região sempre teve a atenção também da Maria Rita, doutora em Ciência dos Alimentos e professora no Instituto de Biociências de Botucatu. Em Moçambique, as taxas de desnutrição são muito elevadas. A gente pode falar de uma tripla carga de má nutrição, Adultos, crianças maiores podem até ter excesso de peso, mas quando pequenos, nasceram com baixo peso, não cresceram direito e podem, em alguns momentos do ciclo de vida, ter sofrido de desnutrição aguda, magreza. Foi em uma pós-graduação online que eles se conheceram. E daí surgiu a ideia de vir para o Brasil, em Rio Preto, por uma indicação da professora, para desenvolver um composto alimentar e ajudar as crianças. A ideia era utilizar algo em abundância na África, para que fosse de fácil acesso para a comunidade. Foi aí que o Juma lembrou do baobá, essa árvore que é considerada símbolo de fertilidade, fartura e cura pelos povos africanos, e que o fruto era pouco utilizado. O baobá é uma das frutas que tem muito aqui em abundância, principalmente aqui no continente africano no geral, tem muito em abundância. E o Brasil ocupa em segundo lugar no mundo com a árvore do baobá. Esse estudo foi feito no período em que o Juma passou no Brasil, nos últimos 2 anos. Foi quando fez mestrado aqui na Unesp. Trouxe com autorização do governo africano um baobá e contou com a orientação da Maria Rita e também apoio da Ellen, que é professora do Departamento de Engenharia e Tecnologia de Alimentos do Imbilce. Foram nas análises no laboratório que se identificou na fruta uma riqueza de minerais, algo nutritivo. Mas para o composto alimentar ainda faltava mais algo. E foi na abóbora, esse legume abundante no Brasil e também na África, que encontraram a vitamina A. Por causa de hábitos alimentares, como nossas comunidades já produzem sempre abóbora todos os anos, e é uma das coisas que eles, dos alimentos que eles mais consomem, Então, acabamos tendo essa ideia de incorporar a abóbora como fonte de vitamina A. E os estudos seguiram em laboratório. A missão, com a ajuda da professora, engenheira de alimentos, transformar um produto perecível em algo mais durável. O processo é um pouco demorado. A abóbora cortada é colocada nessa espécie de assadeira e vai para um secador. Horas depois, sai nessa forma desidratada. Depois vai para um triturador. O objetivo é esse pozinho.
É importante dizer que a quantidade de vitamina A, tanto antes quanto depois do processo, foi levada em conta. E uma boa quantidade se manteve. Como a gente tem uma concentração muito grande de vitamina A na abóbora, então quando você desidrata, há uma perda, mas essa perda compensa em função desse ganho de vida útil, né? De você estender a vida útil desse produto para ele ser consumido pela comunidade. Ele não vai ter exatamente todo aquele conteúdo de vitamina A, mas por outro lado, essa vitamina A que restou, ela está concentrada em um pó. Então, consequentemente, você consegue ter ainda naquele produto em pó uma quantidade bem significativa de vitamina A no produto. No caso do baobá, o processo é até mais simples, porque a fruta já é desidratada naturalmente. Esse aqui, ó, é um pedaço, é a polpa do baobá. O único trabalho do pessoal é descascar e aí tem que limpar, retirar dessa fibra e também as sementes aqui da fruta. Sobra um pedacinho menorzinho como esse aqui. Aí ele é triturado, assim como acontece com a abóbora, e depois vira esse pozinho, que é nutritivo e também vai ajudar demais as crianças lá na África. Como a base da alimentação lá na África para as crianças acaba sendo a papinha de fubá, a ideia é misturar esses pozinhos, na quantidade certa, claro, para chegar nesse composto alimentar. Com esse enriquecimento que o Juma consegue, ele não vai trazer tudo o que a criança precisa. A gente ainda continua falando da necessidade de alguma proteína, né? Mas se aquela família que consegue plantar, que consegue ter, ela vai ter feijão, que vai trazer proteína para ela, às vezes tem algum animal, um pequeno animal, né? E essa papa vai ajudar no sentido de complementar essa cota necessária de minerais e vitaminas. O Juma já voltou para Cabo Delgado, por isso conversamos assim, à distância. A missão agora é fazer com que a comunidade consiga produzir esse composto, tenha acesso a essa novidade. O baobá, você sabe, eles têm lá, a abóbora também. Eu desenvolvi um secador, né, solar, com base no material local. Né? Acabei desenvolvendo este secador solar, imitando a nossa estufa lá do Ibilce, a nossa estufa lá, e praticamente saiu muito parecido com a nossa estufa. E agora o desafio é levar a comunidade, né, explicar como é que foi os procedimentos todos, como é que foi desenvolvido esse secador, e praticar, né? Como é que deve ser feito, quais procedimentos devem ser usados para se produzir a farinha, já o complemento alimentar. Sim. Então, a ideia é secar a abóbora, neste caso, né? A ideia é secar a abóbora, porque o baobá já vem seco. Para a professora, engenheira de alimentos, o mestrado do Juma abriu um leque de oportunidades também aqui no Brasil. A importância de aproveitar alimentos, muitas vezes subaproveitados de diversas formas, também por aqui. Às vezes as pessoas acham que só na África tem crianças passando fome. E não, aqui no Brasil tem muitas crianças passando fome, muitas crianças desnutridas. Então esse trabalho de encontrar alimentos que sejam culturalmente dessa região, dessa comunidade, que essa população tenha acesso a esse alimento e que esse alimento dure mais, não é uma demanda só da África, é uma demanda também do Brasil.